Olá, seja muito bem-vindo ao canal. E você que foi demitido num contrato de trabalho que tinha uma duração de 6 meses, como é que fica o valor da sua rescisão? Como que fica o valor da sua rescisão caso foi uma demissão sem justa causa, por justa causa ou você pediu demissão? Se você quer ter essa dúvida esclarecida, é importantíssimo que você assista todo o vídeo para que eu possa te explicar como que você encontra os valores da sua rescisão nos direitos que vão ter que estar presentes nessa situação. Uma outra coisa que eu preciso que você faça é que você verifique se você já é um inscrito do canal. Caso ainda não tenha uma inscrição no canal, aperta esse botão inscreva-se, por favor. Com isso, você ajuda o canal a continuar crescendo e a gente a trazer esse tipo de conteúdo que sempre tem o intuito de lhe ajudar. Uma outra coisa que eu vou pedir que faça é que deixe o seu like, ative o sininho com todas as notificações, faça seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Se você puder fazer essas pequenas ações, você ajuda muito esse canal que sempre vem com o intuito de lhe ajudar. E já agradeço demais a sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Nesse vídeo, eu vou explicar os direitos que devem estar presentes em praticamente todas as rescisões trabalhistas. Existem direitos, situações de cada cargo, de cada questão, que podem existir diferente do que eu vou explicar aqui, mas aí é cada caso. O que eu vou passar para vocês, como calcular, ensinar como fazer a matemática, tem que estar presente na maioria, quase que em 100% das rescisões trabalhistas. Uma outra coisa que eu tenho também que te orientar é que nós vamos te ensinar como você buscar o valor bruto aproximado da sua rescisão. A sua rescisão, depois que é encontrado o valor bruto, existe a possibilidade dos descontos. O que são esses descontos? INSS, muito provavelmente, sempre estará presente como um desconto, e outras questões que podem ter acontecido no seu contrato de trabalho, como adiantamento de vale, algum prejuízo que ocorreu, algum empréstimo que tem que ser descontado do seu pagamento, pensão alimentícia e por aí vai, tem diversas situações. A outra coisa que você também tem que ter atenção é que depois que ocorre esses descontos, na rescisão é que você encontra o valor líquido, que é o valor a receber. Então, quando você tem o valor bruto, os descontos, chega o valor líquido, que é esse valor que tem que ser pago a você a título de rescisão trabalhista. Mas acredito que você sabendo o valor bruto, aproximadamente, você já vai ter uma boa noção de quanto você deveria receber, os direitos que ali deveriam estar presentes e a chance de você ser prejudicado diminui bastante. Essa situação que eu vou explicar aqui, ela funciona tanto para questões de quem trabalha com carteira assinada ou não, porque os direitos trabalhistas são os mesmos, mesmo com a diferença da carteira assinada ou não. E agora, para que você tenha a real noção de tudo, vamos para a tela do computador que eu vou te explicar o passo a passo desses procedimentos. Nesse vídeo que eu vou te explicar como que você vai fazer para calcular o valor da sua rescisão, eu vou usar um salário de R$ 1.600. Você, na sua situação, você vai substituir tudo que eu colocar esse salário de R$ 1.600 pelo valor do seu salário, que assim você vai encontrar aproximadamente a sua situação. Esse valor de R$ 1.600 é um exemplo para que eu possa conseguir te explicar como você vai agir em cada situação durante essa possível rescisão que a gente está trabalhando aqui nesse vídeo. Outra coisa que eu vou precisar que você faça desde o início é que você pegue o seu salário e divida por 30. No caso, como eu disse, eu vou dividir os meus R$ 1.600 por 30. Esse valor que eu encontrei aqui, eu vou utilizar ele e vou colocar uma situação de dia. Por quê? Tudo que envolver dia na rescisão, eu vou usar esse valor. Uma outra coisa que você já pode fazer e deixar anotado é você pegar o seu salário, no caso aqui do nosso exemplo, 1.600, e dividir por 12. Com isso, esse valor aqui, tudo que for relacionado a mês, você vai usar na sua rescisão. E você vai colocar aqui seu mês para que você possa calcular tudo isso relacionado a mês. E passamos já para o primeiro direito que deve estar presente na sua rescisão, na maioria das rescisões deve estar presente, que é o saldo salário. No caso, o saldo salário ele é uma situação
onde normalmente o salário ele é pago todo quinto dia útil do mês. E quando esse salário, seu salário é pago no quinto dia útil do mês, ele está remunerando o tempo trabalhado que você fez no mês passado. Então, para efeito da gente ter uma data aqui de rescisão, vamos supor que eu pedi rescisão ou fui mandado embora sem justa causa no dia 15 do mês. Vamos supor que eu fui mandado embora sem justa causa no dia 15. Esses 15 dias que eu trabalhei ali, eles não foram pagos no meu último salário que foi pago no quinto dia útil. Esse meu último salário pago no quinto dia útil remunerou os dias do mês passado e não esses 15 dias que eu trabalhei e tive ali a notícia do aviso prévio que seria demitido sem justa causa. Ou então o dia que eu entreguei minha carta de pedido de demissão, ou então o dia que eu sofri uma justa causa. Então, nesse caso, esses 15 dias que eu trabalhei e não recebi, incluindo final de semana, feriado, porque não é exatamente 15 dias que você foi lá trabalhar. Os 15 dias incluem esses períodos de final de semana e feriado também. Então, você vai contar 15 dias, é 15 dias do mês. Você está lá no dia 15 do mês. Então, você vai pegar esses 15 dias. Aí, lembra que eu te falei que tudo que envolver dia, você vai usar esse valor aqui? Então, vai multiplicar por esse valor, 15 vezes 53,33. Eu vou ter ali uma situação de R$ 799,95 de saldo de salário. O próximo direito que eu vou te explicar é o aviso prévio. O aviso prévio ele tem que estar presente em praticamente todas as rescisões, em 100% delas. Então, no caso, o aviso prévio ele tem uma situação que não tem muito lá o que calcular, por ter 6 meses de contrato de trabalho, o aviso prévio é de 30 dias e o aviso prévio tem o mesmo valor que um salário seu. Então, nesse caso, é R$ 1.600 no meu exemplo. Eu só tenho que te explicar uma situação aqui para você ter uma total noção sobre o aviso prévio. Que no caso, se você trabalhar o aviso prévio numa demissão sem justa causa ou num pedido de demissão, você vai receber esse valor aqui de R$ 1.600 por esse mês trabalhado a título de aviso prévio. Se a empresa não deixar você trabalhar numa demissão sem justa causa ou no seu pedido de demissão, ela se recusar que você faça o aviso prévio, esse valor de aviso prévio aqui deve estar presente na sua rescisão. Tem que ser pago no momento da sua rescisão. Agora, a outra situação, você não quis cumprir o aviso prévio. Você já disse de início, eu não vou cumprir o aviso prévio. Então, nesse caso, você tem que considerar que esse valor de aviso prévio vai ser descontado da sua rescisão. Isso é importantíssimo porque, de repente, você pode ter uma surpresa lá achando que a sua atitude de não cumprir aviso prévio e você não vai sofrer muitos prejuízos na sua rescisão. E vai ser um belo desconto no valor de igual a um salário seu. O próximo direito que eu vou te explicar são as férias proporcionais. No caso das férias proporcionais, a gente tem algumas coisas que precisa te explicar, como por exemplo, as férias proporcionais, elas contam a partir do momento da sua contratação. Então, se você, cada mês que você trabalha, você adquire um avos de férias. Quando você fizer um ano na empresa, fizer um aniversário da sua contratação, você vai ter direito às férias normais, às férias completas. Mas o nosso caso aqui é um contrato de 6 meses de trabalho. E nessa situação da sua contratação, você tem que ter atenção porque 6 meses de contrato você vai ter férias proporcionais de 6/12, que são 6 meses do ano. Mas você tem que considerar que existe o aviso prévio a ser incluído nessa questão, porque independente de você ter trabalhado ou não, independente da empresa ter permitido ou não o seu trabalho do aviso prévio, esse mês dos 6/12, ele conta também na sua rescisão trabalhista. Então você vai chegar a 7/12 nesse caso para ser calculado na sua rescisão trabalhista. Dito isso, a gente tem uma situação do seguinte, lembra que eu falei para você calcular mês? Quando você for calcular mês, utilizar esse valor que você dividiu por 12? Então, se a gente tem 7/12 na nossa rescisão trabalhista, vamos pegar
133,33 e multiplicar por 7. Contrato de 6 meses mais o aviso prévio. Então, temos uma situação de R$ 933,31. Uma situação que sempre acompanha as férias proporcionais é o adicional de 1/3. Esse adicional de 1/3 é bem simples de ser calculado. É só você pegar esse valor que você encontrou nas suas férias proporcionais e dividir ele por 3. Então, na minha situação aqui, no meu exemplo, eu vou ter mais R$ 311,10. O próximo direito que a gente tem nessa situação é também proporcional, que é o 13º salário proporcional, próximo da situação das férias proporcionais. A única diferença é que ele começa a contar a partir do início do ano. Ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a sua contagem. Então, no caso, você tem que observar que você até pode ter sido contratado no mesmo momento, que vai dar o mesmo valor do 13º salário proporcional e das férias proporcionais, porque ainda foi um contrato de 6 meses demitido dentro do mesmo ano. Isso pode acontecer. Mas pode acontecer de você ter sido contratado no final do ano passado, por exemplo, lá em novembro, e de repente você trabalhou 2 meses e mais 4 meses no ano seguinte, um contrato de 6 meses, e aí vai ter uma diferença entre férias e 13º salário proporcional, porque as férias vai contar esses 6 meses mais o aviso prévio, já o 13º salário vai contar os 4 meses do ano seguinte, porque os 2 meses do ano anterior você recebeu no ano anterior, normalmente, a empresa deve ter lhe pago, normalmente no ano anterior, 2 dozeavos proporcionais. Então, você vai calcular o restante dos avos desse contrato de trabalho. Aí, se a gente pegar uma situação, seria 4 dozeavos, dentro do que a gente está conversando aqui, com mais o aviso prévio, 5 dozeavos. Mas no caso da gente estar explicando um contrato de 6 meses, a gente vai considerar que tudo começou em janeiro, para a gente fazer uma conta de 6 meses, conforme a nossa proposta aqui no vídeo. Então, você tem, nessa situação, 6 dozeavos do contrato trabalhado e você pode chegar a 7 dozeavos com um aviso prévio. Nesse ponto aqui, eu tenho que também te orientar uma situação. Uma outra situação que eu tenho que te alertar aqui é que você tem que prestar atenção nas questões proporcionais se elas ultrapassam o dia 15 do mês. Caso a sua demissão ou sua rescisão seja calculada no dia 10, mesmo com um aviso prévio, ela vai ultrapassar só mais um mês e não vai pegar o próximo mês. Vamos supor que você chegou no dia 10 de outubro, na sua rescisão. Outubro não vai contar para essa contagem proporcional como mais um mês, só vai contar até setembro, o mês 9, porque você ultrapassou o dia 15 de setembro na sua contagem da sua rescisão do mês 9. Caso você tenha ultrapassado aqui em outubro, o dia 15, dia 16, ou até mesmo o próprio dia 15, aí você pode considerar, no caso de outubro, caso você ultrapassou essa questão, o mês de outubro também. Eu explico isso porque pode ficar mais 5 dias do mês e você na sua conta está considerando aquele mês. Então preste atenção que o que fica antes do dia 15 no proporcional não conta, o que fica depois do dia 15 no proporcional conta. E agora vem o cálculo do 13º salário proporcional. Já que você tem um contrato aí de 6 meses de duração e a gente está entendendo que esses 6 meses está dentro do mesmo ano e você tem que considerar o aviso prévio, então temos uma situação de 7 meses, 7 dozeavos, e você vai encontrar ali de novo, multiplicando o mês, vezes 133,33, R$ 933,31. Para que você tenha uma visão aqui de quanto que deu aproximadamente o meu cálculo, eu vou fazer uma conta aqui do total do meu exemplo para você saber mais ou menos o bruto dessa situação. É 795 mais 1.600 que eu estou considerando que ou fui indenizado no aviso prévio ou trabalhei esse aviso prévio. Lembrando que se você não trabalhou, você vai ser descontado. Aí você tem que diminuir esse valor e somar. E mais 933,31, mais 311,10, mais 933,31 outra vez. E o valor da minha rescisão aproximadamente é de R$ 4.577,76, conferindo aqui corretinho. Não, 67 centavos no caso, conferindo aqui
corretinho a minha rescisão, o meu valor de rescisão. E agora vem os direitos que você vai receber nessa situação, conforme cada rescisão eu vou te explicar. Primeiro eu vou começar pela demissão sem justa causa. No caso da demissão sem justa causa, a gente tem que considerar ainda mais um direito que não vai ser pago junto com o valor da rescisão. Esse direito ele vai ser depositado na sua conta do FGTS, na Caixa Econômica, de sua titularidade, que é o direito da multa sobre o FGTS. O FGTS ele é 8% do valor do seu salário que a empresa tem que mensalmente pagar lá na sua conta da Caixa Econômica, não é descontar, ela tem que pagar esse valor todo mês para você enquanto durar o contrato de trabalho. E aí, o acúmulo de valor que tem lá gera o direito à multa. E aí, para você ter uma situação onde você trabalhou 6 meses mais o aviso prévio, então você tem que calcular por 7, porque são 7 meses nessa questão. Então, você tem lá um FGTS onde você tem um salário de 1.600, você multiplica por 8% ou 0,08, que você vai encontrar que todo mês tinha que ter entrado lá na sua conta do FGTS R$ 128. Então, esses R$ 128 você vai multiplicar por 7. 6 meses do contrato de trabalho, mais um mês do aviso prévio. Então, você vai ter um valor de R$ 896 aproximadamente depositado na sua conta de FGTS. Nesse caso, a multa de 40%, como diz o nome da multa, é 40% sobre o valor que lá estiver encontrado em virtude do contrato de trabalho. Você multiplica por 40% ou por 0,4. Então, você vai encontrar o valor de R$ 358,40 de multa de 40% sobre o FGTS. R$ 358,40. Esse valor, ele não entra nesse total aqui da rescisão, nem bruto, nem líquido, ele é pago diretamente na sua rescisão e somente na rescisão sem justa causa. Então, se você foi demitido sem justa causa, tem que verificar se isso aqui está pago, assim como os depósitos de FGTS. Agora, quem pede demissão? Você foi lá e pediu demissão. Estou considerando que você vai cumprir o aviso ou o aviso foi indenizado para manter os valores aqui. Lembrando que se você falou que não vai cumprir o aviso, então você tem que lembrar que tem que diminuir ele. Você pediu demissão? Então essa história aqui do FGTS não existe. Os únicos valores que você tem na sua rescisão são esse aqui, que igualmente na demissão sem justa causa você teria. Na demissão sem justa causa você teria isso aqui e mais o FGTS que eu te expliquei. E no pedido de demissão, esquece a história do FGTS. É somente isso aqui de valor bruto. E aí passamos para a última situação, que é a demissão por justa causa. Como que ficariam os seus direitos, o valor da sua rescisão por justa causa? Na demissão por justa causa, você só recebe o saldo de salário nessa situação. Então, a sua rescisão teria o valor aproximado, dentro do nosso exemplo de 15 dias aqui, por justa causa, de R$ 799,75, que é somente o saldo de salário. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você está inscrito no canal. Não esqueça da sua inscrição, não esqueça do seu like, de ativar o sininho com todas as notificações, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Isso tudo ajuda o canal e esse canal sempre tem o intuito de lhe ajudar, nada mais justo do que você retribuir. Vamos fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. No canal também, na quarta-feira, às 19 horas, tem um conteúdo resumido, é um vídeo direto ao ponto para te explicar algum direito seu. E segunda-feira, ao meio-dia, nosso short, um vídeo bem curto, de no máximo 1 minuto, para te explicar também algum direito que você possa aí querer saber. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.